Há sabores que parecem guardados em gavetas antigas, profundamente enraizados nas memórias das cozinhas brasileiras. São ensopados e caçarolas que outrora cozinhavam em panelas de ferro, perfumavam pátios e reuniam famílias à mesa num ritual de paciência, tempo e conversa. Hoje, vamos falar sobre 20 ensopados e caçarolas brasileiros que em tantas casas não são mais preparados. Se essas histórias de panela aquecem o seu dia, inscreva-se e acompanhe cada novo episódio dessa viagem pelos sabores do Brasil. 1. Ensopado de jacaré do Pantanal. No coração alagado do Pantanal, o ensopado de jacaré já foi prato de casas ribeirinhas e comitivas. A carne, firme e clara, pedia cozimento lento com urucum, alho, cebola, pimenta de cheiro e um toque de limão para tirar o gosto do rio. Em panela grossa, os pedaços descansavam em caldo de osso, ganhando cor de tijolo e um perfume terroso que se misturava ao da lenha. Hoje, com a proteção da fauna e as novas legislações, o prato virou memória em muitas regiões, ou sobrevive em versões reguladas e raras. É um sabor de margens largas, de canoa e lua refletida na água, que resiste em histórias contadas ao pé do fogão. 2. Guisado de tracajá, a tartaruga amazônica. Nos varadouros da Amazônia, o guisado de tracajá foi alimento de festa e de dias grandes. Temperado com chicória, coentro, pimenta de cheiro e tucupi, rendia um caldo denso, amarelado e cheio de gordura, brilhando na superfície. O cheiro lembrava mato molhado e chuva. Com o tempo, e por proteção da espécie, o prato saiu do dia a dia, substituído por peixes de rio e pelo uso do leite de castanha para enriquecer o caldo. Hoje, fala-se dele em voz baixa, como se folheasse um álbum de família com cuidado, respeitando o que a floresta pede. 3. Galinha com pequi ensopada do Cerrado. O pequi, com seu perfume inconfundível, amadeirado, quase floral, dominava a panela. Galinha caipira em pedaços grandes, gordura de porco, cebola, alho e pequi cozinhando, lentamente até o caldo espessar e dourar. O caroço estalava no prato, pedindo cuidado de boca e as mãos curiosas da infância. O aroma enchia a casa toda. Hoje, a galinha com pequi ainda respira em Goiás e no norte de Minas, mas cozinhar devagar a ave rija, respeitando o tempo do fogo, virou raridade. Muitos conhecem o fruto, poucos aguardam as horas em que a carne amacia e o caldo vira abraço. 4. Vaca atolada raiz, de Minas. A versão antiga, aquela que some, não tem pressa. Não é só carne, bovina qualquer. É pedaço com osso, tutano e colágeno, mergulhado com mandioca cortada grossa. Fogão a lenha, urucum, cheiro verde e um fundo de panela que é herança. A mandioca, no ponto certo, começa a derreter, engrossando o caldo naturalmente, sem farinha. O cheiro sai pela janela, mistura-se com o das plantas no quintal. Hoje, survive em almoços de domingo, mas no cotidiano foi vencida pela panela de pressão e pelas pressas que roubam a textura que só a hora sabe dar. 5. Quirera com suã, ensopado caipira do sul e sudeste. A quirera, milho quebrado, cozinha lentamente com suã de porco, aquele pedaço do espinhaço com carne agarrada ao osso. O caldo vai ficando dourado, untuoso, e a quirera, macia por fora, mantém mordida por dentro. No final, cheiro verde e pimenta moída dão brilho e calor. É prato de inverno, de fogão que crepita. Em muitas casas, já não se moem os grãos. Compra-se polenta instantânea e o suã perde espaço para cortes sem osso, mais rápidos. O ensopado fica como lembrança de conversas compridas e do barulho da colher riscando o fundo da panela. 6. Dobradinha com grão de bico, das feiras do Sudeste. Tripe,
A famosa dobradinha pede técnica, paciência e várias águas para perder o cheiro forte. Depois, cozinha-se com grão de bico, tomate, louro, pimentão, alho e alho poró até virar um caldo cremoso, com triângulos de dobradinha macios que cedem à mordida. O perfume é intenso, com toques de defumado se entra paio ou bacon. Por muito tempo, foi prato de sábado em botecos e feiras. Hoje, paladares apressados torcem o nariz. O trabalho espanta e a dobradinha sai do fogareiro doméstico, refugiando-se em poucos balcões de resistência. 7. Sarapatel, a moda antiga do Nordeste. Miúdos de porco, fígado, coração, pulmão, cozidos com sangue temperado, vinagre, pimenta malagueta, coentro e cominho. O resultado é um guisado escuro, brilhante, com perfume picante que sobe em ondas. A colher encontra pedaços firmes. O caldo envolve o arroz, branco como manto. Mudanças sanitárias, logística dos abates e tabus fizeram a versão com sangue rarear. O sarapatel se mantém, mas em casa, a receita ancestral quase não se inicia mais. O que resta é lembrança da manhã de domingo, de tachos fumegantes e a conversa animada que acordava o bairro. 8. Buchada de bode de panela de barro. Não é assado, é guisado de paciência. O bucho lavado, recheado com miúdos miudamente cortados, ervas e temperos, cozido em caldo temperado até amaciar, perfumando com cominho, coentro e pimenta do reino. A panela de barro segura o calor e a buchada vira um estofado de corte e cuidado, servido com pirão do próprio caldo. Em muitas cidades, só se encontra pronta por encomenda. Em casa, o ritual dos branqueamentos e do recheio foi ficando raro, pesado para uma semana que mal sobra tempo para um feijão. 9. Panelada e mocotó branco do Piauí. Pés, mocotós, buchos e miúdos perfumados com hortelã, pimentas e coentro formam um ensopado branco e robusto, servido muitas vezes no café da manhã para encarar o calor do dia. O caldo brilha, a gelatina dá corpo e o cheiro da hortelã dá frescor inesperado. Hoje, continua em mercados e pontos tradicionais, mas dentro de casa virou exceção. Muito trabalho, muito tempo, 2 ingredientes que a vida moderna desgastou. 10. Ensopado de siri com leite de coco do litoral. Siri catado, alho, cebola, coentro, pimentão e tomates vão suando até virarem um só perfume. O leite de coco entra para dar corpo e doçura, e a pimenta dá 2 ou 3 passos à frente, sem gritar. Em casas de praia, era almoço de família, servido com farofa e arroz solto. Hoje, a pesca mudou, o preço subiu, e o tempo escasso afasta as mãos do catado. Sobra a saudade do barulhinho dos cascos na beira da pia e do aroma marítimo que invade tudo. 11. Pato no tucupi, ao estilo de roça. Em Pará é ícone, mas a preparação de antigamente é longa. O pato, limpo e temperado, era assado devagar para ganhar cor, e depois mergulhava no tucupi bem fervido, com jambu colhido na horta e alfavaca. O caldo amarelo ganhava espuma e fragrância de mata. O jambu tremia na boca, dando o arrepio alegre. Hoje, encontra-se em restaurantes e festas, forte e vivo, mas dentro das casas urbanas, a epopeia de 2 dias de preparo cedeu a soluções rápidas. Ainda assim, basta uma concha para lembrar vereda, procissão e casa cheia. 12. Maniçoba de panela de ferro, a feijoada amazônica. A maniva, folha da mandioca, precisa ser cozida por dias, até perder toxicidade e ficar escura, brilhante, sabor profundo. Entram carnes salgadas, defumadas, e a panela fica pesada de tantos aromas. É prato de semana inteira, mexido todo dia, conversando com o fogo. Hoje, ainda reina em Belém e no Sírio, mas a versão caseira de longuíssima duração
se torna rara. Compra-se pronta, encomenda-se, compartilha-se. O ritual do mexer, do provar, do esperar, vai ficando como patrimônio afetivo. 13. Guisado de carne de sol com maxixe e jerimum. É o sertão dentro da panela. A carne de sol dessalgada e dourada relembra a brisa quente no varal. O maxixe dá crocância suave e frescor vegetal. O jerimum, abóbora, adoça e derrete o caldo, dourando tudo com uma cor de fim de tarde. Coentro, cominho, alho e cebola fazem o coro. No final, um fio de manteiga de garrafa acorda o prato. Servido com pirão feito do próprio caldo, era almoço de trabalho e alegria. Hoje, o churrasco e as carnes de preparo rápido tomaram espaço e o guisado, com sua dança de dessalga e cozimento, vai se recolhendo. 14. Ensopado de peixe com leite de castanha do Pará. Antes da popularização do leite de coco industrial, muita casa ribeirinha espessava caldos com leite de castanha, de sabor amendoado e doçura discreta. Tucunaré, pirapitinga ou surubim cozinhavam devagar em tomate, pimentas de cheiro, coentro e o leite de castanha batido fresco. O resultado era um caldo veludoso, perfume de floresta e rio. Hoje é quase raridade fora da Amazônia profunda, substituído por latas e caixinhas. Fica a memória do pilão, da peneira e do gesto ritmado de quem extrai sabor de semente e paciência. 15. Ensopado de guariroba com costelinha de Goiás. A guariroba é palmeira de sabor amargo que pede aprendizado de boca. Em ensopado com costelinha suína, cebola, alho, pimenta de cheiro e cheiro verde, o amargor se amansa e abraça a gordura, gerando equilíbrio adulto de quem gosta de sabores francos. Arroz branco por baixo, pirão se houver, e a conversa corre. Hoje, o amargo assusta paladares acostumados ao doce salgado trivial, e a guariroba cede terreno. O ensopado ainda resiste, mas menos panelas o conhecem. Conte para a gente nos comentários qual desses pratos já cruzou a sua mesa, ou qual você ouviu falar e tem curiosidade de provar. E compartilhe este episódio com quem ama cozinhar memória viva. 16. Ensopado de palmito jussara com frango caipira. Nas bordas da Mata Atlântica, usava-se o palmito jussara fresco, colhido da mata, num ensopado com frango, tomate, alho e cheiro verde. O palmito dava doçura sutil e textura macia, quase sedosa. Com a proteção da jussara, necessária para a conservação do bioma, e a transição para palmito pupunha cultivado, o prato original praticamente desapareceu. Ainda se cozinha com pupunha, mas o sabor da jussara, mais intenso e perfumado, ficou no passado de muitas cozinhas. 17. Caribéu, o caldo de caminho do interior. Também chamado de caribé, é ensopado espesso de carne seca desfiada, às vezes com abóbora ou banana verde, engrossado com farinha de mandioca até ganhar consistência de estrada batida. É comida de tropeiro, de lavoura, de quem precisa de força e calor. A colher fica de pé, diziam, e o corpo agradece. Hoje, a simplicidade rústica e a aparência pouco fotogênica deixam o caribéu na sombra, enquanto pratos mais apresentáveis ganham a mesa. É pena, porque seu sabor é de abraço comprido e generoso. 18. Cozido missioneiro de charque, no sul. O charque dessalgado. Com cuidado, encontra abóbora, batata doce, cenoura e repolho em panela de ferro. O caldo fica âmbar, com doçura vegetal que domam o sal da carne. No fim, um toque de pimenta e salsinha. É parente do cozido ibérico, mas com sotaque do Pampa e das Missões. Foi prato de domingo, feito no ritmo do mate e da prosa. Hoje, brilha menos ao lado do churrasco, e a paciência necessária para brincar de camadas se perde na pressa do relógio. 19.
Guisado de capivara pantaneiro. Em tempos passados, a carne de capivara entrava na panela com urucum, cebola, alho e cheiro verde, cozida longamente até amaciar, rendendo caldo vermelho e sabor de margem. Hoje, a caça de fauna silvestre é regulada e, em geral, proibida. A conservação fala alto e o prato sai do repertório doméstico, ficando como lembrança literal de outro Brasil. Em seu lugar, vieram cortes bovinos e a saudade de um sabor de rio que o tempo levou. 20. Ensopado de quiabo com rabada, de Minas e além. A rabada, rica em colágeno, pede fogo manso para se render. O quiabo, tratado com vinagre, limão ou tostado, perde a famosa baba e vira verdinho brilhante, firme. O caldo fica denso, perfumado com louro, alho, cebola e pimenta do reino. Quando vem à mesa, o cheiro é quase doce, reconfortante. É prato de técnica e de paciência, com passos que não admitem atalho. Muitos desistem do quiabo, outros não têm tempo para a rabada. E assim, um ensopado de domingos felizes se torna raro no dia a dia. 21. Ensopado de siri mole no Meuntzitude, Norte e Nordeste. Em tempos de safra, o siri no ponto certo, ainda com casca macia, virava ensopado delicado com tomate, cebola, coentro e um banho de leite de coco fresco. O toque salino do mar ficava em camadas na boca e a textura era uma surpresa. As cascas entregavam resistência tenra, agradável. Com as mudanças na pesca e os ciclos mais controlados, o prato ficou mais difícil de encontrar, sobrevivendo em cozinhas muito específicas, quase sempre longe da pressa urbana. 22. Ensopado de carne de sol com feijão verde e nata. Um encontro de sertão. A carne de sol dourada, o feijão verde cozido no ponto, a nata ou creme fresco para dar corpo a um caldo levemente cremoso, perfumado com coentro e cebolinha. O resultado é um ensopado de tons verdes e creme, sabor profundo, consolador. Em tempos de geladeira e cortes embalados, o ritual da dessalga e do ponto certo da carne de sol ficou mais raro nas cidades, assim como o uso da nata fresca. O prato resiste em fazendas, festas e memórias. 23. Ensopado de peixe de água doce com pimenta de cheiro e farinha d'água. Em margens de rio, era quase regra. O peixe em postas, curimatã, pacu, piau, cozido em água temperada, pimenta de cheiro, tomate e coentro. E ao final, entra a farinha d'água para engrossar, formando um pirão dentro do próprio guisado. O perfume lembra rio limpo e mata, e o caldo morno faz o tempo desacelerar. A urbanização afastou muita gente da beira d'água, e a técnica de engrossar na hora foi substituída por caldos prontos. Fica a saudade da caneca de alumínio e do banco de madeira sob a sombra. 24. Galinha cabidela em caldo espesso. A cabidela, com sangue da própria ave, vinagre, folha de louro e alho, criava um guisado escuro, intenso, de acidez elegante e perfume inconfundível. Era prato de resguardo, de visita importante, de celebração. As regras sanitárias modernas, as dificuldades de abate doméstico e os tabus tornaram a cabidela caseira rara. Ainda vive em restaurantes de tradição, mas perdeu espaço nas casas. Seu sabor, quando retorna, ainda tem o poder de silenciar conversas por um segundo, naquele primeiro gole de caldo que acontece como um abraço antigo. 25. Ensopado de rabo de porco com feijão miúdo. Antigamente, nada se perdia do porco. O rabo limpo e curado ia para panelas com feijões miúdos, fava nova, feijão de corda, tomates, cebola, alho e cominho. O caldo ficava brilhante, untuoso, e o feijão absorvia o sal da carne. Hoje, cortes nobres tomaram o palco e as miudezas somem das prateleiras. O ensopado,
de sabor profundo e textura reconfortante, pouco aparece à mesa, como se esquecêssemos que o gosto da vida mora também nos detalhes. Se você gostou de viajar por essas memórias fumegantes, inscreva-se para acompanhar as próximas histórias e manter vivo, no seu ouvido e na sua cozinha, o Brasil que se cozinha devagar.